Quanto um consultório precisa poupar para não passar surpresas desagradáveis? Então, é o que eu estava falando na vida pessoal, né? Então vamos agora para a empresa, né? Uhum. Então, o que acontece com o dentista, né? E maior parte dos empresários, boa parte, né? Uma parte não, boa parte dos empresários é dono da empresa rico e empresa pobre. Aí acontece um problema, quebra a empresa. E aí Às depois você vezes quebra. nem só problema, até para fazer novos É, investimentos. isso, novos investimentos. Então, o ideal para todo dentista, mas para todo empresário, é primeiro transformar na sua empresa uma empresa rica. E você pobre. Pobre. Entendeu? Você pobre, empresa rica. Depois que você consegue isso, aí você já tem uma estrutura, né? E como é que você transforma uma empresa rica? Como eu falei anteriormente, você trabalha para sua empresa, para o seu consultório. Então, 10 a 20, todo o lucro que o ideal para o dentista autônomo, o dentista, como ele é um profissional liberal, ele tem que ter uma margem de lucro de 20 a 30%. É diferente de uma indústria que 5% é coisa pra caramba, 10%. Entendeu? Para o consultório, você tem que ter uma média de 20 a 30% de lucro em cima de cada procedimento. Esse é o ideal. E esse dinheiro, esse lucro que você tem que ter, né, que é uma média que eu estou falando, que vai ter procedimento que você vai ganhar 40, 50% de lucro e outros menos. E o lucro que eu digo é o lucro mesmo, né? Não é, por exemplo, você paga todas as contas do consultório, o seu salário, que agora você já sabe, sobrou 20, 30%. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é da empresa. Ele tem que estar aplicado. Aí você pode botar no CDB, tem várias aplicações, aí você vê com o seu gerente, pode botar até um pouquinho na poupança, e aí é de cada um, entendeu? Sim. Você tem que ter aquele dinheiro que você vai fazer um caixa. O ideal é você ter, o ideal, o perfeito é você ter um ano. Ter um ano. Para eu manter o meu consultório, eu preciso de 20 mil reais por mês, pagando o meu salário e todas as contas fixas. Ah, eu preciso de 20 mil reais. Tá, 20 mil. Então, 12, eu preciso ter 240 mil. Isso aí é o ideal, você ter 240 mil aplicado. Isso aí é o perfeito. Se você tiver 3 meses, já tá bom. Isso aqui é muito difícil. Isso é com o tempo, né? Se você tiver 3 meses, 6 meses, já tá excelente 6 meses. Né? Por exemplo, vamos botar por baixo aí, 3 meses. 20 mil, você tem que ter 60 mil aí, pelo menos é o mínimo 60 mil ali. Uhum. Por quê? Se você ficar doente, ficar um mês sem trabalhar, você tá ferrado, cara. Pandemia entrou, muita gente quebrou. Quando a pandemia entrou, todo mundo desesperado, parará, tranquilo. Para mim, como eu falei, não é que a pandemia foi bom, porque teve muita coisa ruim a Sim. pandemia. Mas foi bom para mim porque eu acabei refletindo em um monte de Uhum. coisa, tive tempo para fazer outras coisas que eu não estava fazendo, né? Eu não estou falando que a pandemia foi excelente, foi ruim para todo mundo, né? Sim, acho que é até importante a gente dividir o que é o pessoal do profissional, né? Para o pessoal, para as empresas, CPFs e CNPJs, a pandemia foi carrasca. Mas eu acho que é importante essa interpretação correta do que foi bom para uma parte e para outra. Existem todo o ônus que a pandemia trouxe, mas ela foi muito boa para quem tinha dinheiro aplicado, para quem tinha reservas de valor, porque você acaba comprando mais barato, né? Acaba tendo oportunidades e surfando uma onda, talvez, em pessoas que estão desesperadas por falta de Isso aí. controle e tudo mais. Então essa talvez seja, inclusive, um dos pontos Então, importantes isso para que é. reserva de caixa, né? Você tem esse exemplo. Então eu fiquei tranquilo. Então eu consegui fazer um monte de coisa. Estudei mais gestão, fiz um monte de coisa legal porque eu tinha dinheiro para poder me manter ali tranquilamente, entendeu? Então o importante é isso. Você tem que ter uma meta. Tem que ter uma meta de
guardar dinheiro. Para não ficar... Imagine se eu tivesse um acidente de carro, mas não é pandemia. Aí eu fiquei 6 meses de cama. 4 meses. Aí você tem filho, tem esposa, tem um monte de conta para pagar. Como é que você faz? Olha só, então tem que ter esse caixa. Você tem que transformar a sua empresa, o seu consultório, num consultório rico. Depois que você montou essa estrutura, aí você aumenta o seu salário, aí você faz as suas viagens e tal. Você pode até, dentro do equilíbrio, não é que você vai deixar de fazer, é uma regra. Cada um tem, ou você faz uma meta de aquele ano você não gastar quase dinheiro para cumprir logo isso, aos pouquinhos você vai fazendo. Isso aí, o importante é ter equilíbrio, cada um vai buscar o seu equilíbrio. É importante conversar com a família, porque às vezes a família não entende isso. Entendeu? Explicar para a esposa, para o filho, que às vezes é importante ter isso, porque se você é o responsável pelaquela família, né? Se você é o principal, se você quebrar, todo mundo quebra. Então é interessante, às vezes, conversar com a esposa, com o filho, ó, esse semestre aí, vamos dar uma focada, porque organizando, no próximo ano a gente vai poder ir para Disney, vai poder fazer isso, mas eu preciso ter essa segurança. Porque se eu não tenho essa segurança, depois quem vai ser mais prejudicado vão ser vocês. É importante esse bate-papo.